Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje conteúdo especialíssimo. Estamos na véspera do CNU, do nosso Concurso Nacional Unificado, e traremos algumas questões, algumas apostas para a nossa prova. Então são tópicos de direito constitucional e administrativo, da Lei 8.112 de 90, que eu espero que apareça no concurso. Realmente a banca Sesgran Rio gosta destes pontos. Mas antes de começar, alguns recadinhos. Primeiramente, eu quero desejar a cada um de vocês uma excelente prova neste domingo. Estarei aqui na torcida e em oração. Além disso, galera, caso a sua preparação continue após o CNU, eu conto com a parceria de vocês aqui no canal. Teremos mais vídeos, novos conteúdos para tribunais, gravaremos para o INSS também e, eventualmente, um novo concurso nacional unificado. Então fica o convite para que você possa seguir conosco, fortalecendo os seus estudos e o nosso trabalho. E por fim, deixaremos no primeiro comentário fixado deste vídeo uma playlist com várias questões, vários vídeos de questões, para que você possa fazer um último treino final antes de sua prova. Claro, caso tenha interesse. Bom, gurizada, é isso, já falei demais, vamos agora ao conteúdo. Primeira questão, vamos começar com direito constitucional. De acordo com as disposições da Constituição Federal sobre a nacionalidade, assinale a alternativa que apresente corretamente uma hipótese de cargo privativo de brasileiro nato. Letra A, governador. Letra B, oficial das Forças Armadas. Letra C, prefeito. Letra D, vereador. E letra E, deputado estadual. Vamos combinar assim. Pausem o vídeo, tentem resolver e voltamos em 5 segundos com uma revisão e na sequência com o gabarito. 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Encontramos esta resposta no artigo 12 da Constituição, artigo 12, parágrafo 3º. Por lá temos os cargos privativos dos brasileiros natos. Então, cargos que apenas brasileiros natos podem acessar. São eles: Presidente da República e Vice-Presidente da República, Presidente do Senado Federal, cuidado, não é senador, é o Presidente da Casa, Presidente do Senado Federal. E temos também o Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente da República e Vice, Presidente do Senado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados. Além disso, são cargos privativos de brasileiro nato o ministro do STF e ministro da Defesa. Cuidado, apenas ministro da Defesa. Os outros ministros não precisam ser natos, ok? Ministro do STF e ministro da Defesa. Carreira diplomática precisa ser um brasileiro nato também. E por fim, oficiais das Forças Armadas, ou seja, Marinha, Aeronáutica e Exército. Estes são os cargos privativos de brasileiros natos. E temos um macete tradicional chamado mp3.com. Como assim mp3.com? O M vamos associar a ministro do STF. Temos aqui, o P, o primeiro P, de presidente da República e vice, o outro P de presidente do Senado Federal e, por fim, este P aqui, de presidente da Câmara dos Deputados. O C vamos associar à carreira diplomática, o a oficiais das Forças Armadas e este M a ministro de Estado da Defesa. Estes são os cargos privativos dos brasileiros natos. A questão nos pede a alternativa que apresente uma hipótese de cargo privativo de brasileiro nato. Letra A fala em governador. Não comentamos sobre isso.
A letra B fala em oficiais das Forças Armadas. Localizamos o gabarito, pessoal. Está aqui, ó. Oficiais das Forças Armadas é um cargo privativo de brasileiro nato. E os demais itens estão incorretos. Gabarito, letra B, de bola. Continuando, mais um item também sobre nacionalidade. Marcos nasceu na Argentina, durante viagem que os pais brasileiros faziam a serviço do Brasil. Com base nesse caso hipotético e na Constituição Federal de 1998, Marcos, letra A, é brasileiro nato. Letra B, é brasileiro naturalizado. Letra C, será brasileiro naturalizado após 1 ano de residência ininterrupta no Brasil. Letra D, será brasileiro nato após 1 ano de residência ininterrupta no Brasil. E letra E, é argentino, sem qualquer possibilidade de naturalizar-se brasileiro. Pausem o vídeo, tentem resolver e voltamos em 5 segundinhos. Vamos lá, pessoal. Precisamos entender o artigo 12 da Constituição. A ideia de nacionalidade. Primeiro ponto. Nacionalidade é o vínculo jurídico e político que liga um indivíduo a determinado país. Então, nacionalidade é vínculo, é elo, é uma ligação do indivíduo com aquele país. Pois bem, esta nacionalidade pode ser de 2 tipos. Temos 2 espécies: nacionalidade originária e temos a nacionalidade secundária. Na nacionalidade originária encontramos os brasileiros natos e na secundária teremos os brasileiros naturalizados. Nas aulas teóricas que estão disponíveis aos membros, explicamos com calma cada uma dessas hipóteses. Mas vamos concentrar a atenção a este ponto aqui, ó. Nacionalidade originária. Ou seja, vamos tratar dos brasileiros natos. Os brasileiros natos, a condição para adquirir essa nacionalidade é o nascimento. Então vamos olhar o nascimento e observaremos 2 critérios. Em qual local o indivíduo nasceu, critério do solo, ou ainda qual o sangue dos seus pais. Percebam, poderemos ter a nacionalidade originária, poderemos encontrar um brasileiro nato através de 2 caminhos, pelo solo ou pelo sangue. Já a condição de brasileiro naturalizado não se dá pelo nascimento, mas sim por um ato de vontade, uma manifestação expressa de vontade. Mas vamos falar dos brasileiros natos. Temos as seguintes hipóteses. O artigo 12, inciso 1º da Constituição, nos diz que são brasileiros natos, como regra geral, os nascidos no Brasil. Aqui estamos diante do critério do solo, ou seja, nasceu em solo brasileiro, nasceu dentro do nosso país, dentro do Brasil, como regra geral, será considerado um brasileiro nato, ainda que os seus pais sejam estrangeiros. Nasceu no Brasil, como regra geral, será brasileiro nato. Agora tomem cuidado, temos uma exceção por aqui, e apenas uma exceção, galera. Se é exceção, estamos falando que o camarada nascerá em solo brasileiro, nascerá no Brasil, mas ainda assim, contrariando a regra geral, não será considerado um brasileiro nato. E quando isso ocorrerá? Precisaremos de 2 condições. Primeira, nasceu no Brasil e os seus pais, percebam o plural aqui, ó, pais. Precisaremos do pai mais a sua mãe sendo estrangeiros. Pais estrangeiros. Precisaremos ainda que um dos pais, pelo menos um deles, esteja a serviço do seu país de origem. Então vamos imaginar o seguinte: o carinha nasceu em solo brasileiro. Como regra geral, ele será um brasileiro nato. Bom, beleza, vamos avançar no nosso exemplo. O carinha nasceu em solo brasileiro e os seus pais são
estrangeiros, são argentinos, por exemplo. Apenas com essa informação, vamos considerar este carinha brasileiro nato. Vamos além. O carinha nasceu em solo brasileiro, seus pais são argentinos, portanto são estrangeiros, e um deles, ou os dois, estão a serviço da Argentina. Estão a serviço da Argentina. Opa! Preenchemos a nossa exceção. Ele nasceu em solo brasileiro, porém, os seus pais são estrangeiros, no nosso exemplo, são argentinos, e estão a serviço do seu país de origem. Estão a serviço, por exemplo, da Embaixada Argentina. Diante desta situação hipotética e apenas neste caso com estas condições, teremos preenchida a exceção. Cuidado com uma pegadinha de prova. Este carinha aqui, ó, vamos imaginar que ele nasceu no Brasil. Seus pais são argentinos, são estrangeiros, portanto, ok? Primeira condição da nossa exceção. E um deles, ou os dois, estão a serviço do Uruguai. Cuidado, eles não estão a serviço do seu país de origem, ou seja, da Argentina, mas sim estão a serviço do Uruguai. Nesse caso, a segunda condição da exceção, ela não foi preenchida. E sendo assim, este carinha será considerado um brasileiro nato, ok? Portanto, temos duas condições para a exceção. Os pais precisam ser estrangeiros e devem estar a serviço do seu país de origem. E além disso, temos aqueles que nasceram no estrangeiro. Nasceram no exterior, mas possuem pai ou mãe brasileira. Sendo assim, é possível também que este indivíduo receba a condição de brasileiro nato, em 3 situações. Os nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileira, que estiverem a serviço da República Federativa do Brasil. Então, por exemplo, nasceu na Argentina e o pai dele, que é brasileiro, está trabalhando na embaixada daquele país. Sendo assim, ele será considerado um brasileiro nato, porque embora nasceu no exterior, o seu pai ou seus pais estão a serviço do Brasil. Uma outra possibilidade de nascer no exterior e ser considerado um brasileiro nato é quando os pais são brasileiros e fazem o registro do filho, que nasceu no exterior, no órgão competente, ou seja, registram o filho no exterior no órgão competente. E por fim, pessoal, temos aqueles nascidos no estrangeiro, filhos de pais brasileiros e que venham a residir no Brasil posteriormente e façam a opção pela nacionalidade originária. Neste caso, serão considerados também brasileiros natos. Com isso, revisitamos a nacionalidade originária, vimos quem são os brasileiros natos e podemos voltar à questão. Bora lá. Temos aqui, ó, Marcos, nasceu na Argentina e é filho de pais brasileiros. E estes pais brasileiros estão a serviço do Brasil. Falamos há pouco que serão considerados brasileiros natos os nascidos no Brasil, como regra geral. Comentamos sobre exceção, tá? E temos também aqueles nascidos no estrangeiro. Neste caso, ele nasceu no exterior, no caso, na Argentina. Os nascidos no estrangeiro, no exterior, filhos de pais brasileiros, está aqui, ó, que estejam a serviço do seu país, no caso, que estejam a serviço do Brasil, serão considerados brasileiros natos. Portanto, encontramos a hipótese do serviço. Os pais são brasileiros e estão a serviço do Brasil. Diante disso, mesmo Marcos nascendo na Argentina, como ele é filho de pais brasileiros que estão a serviço do Brasil, será considerado um brasileiro nato. Gabarito, letra A. Avançando, vamos agora para uma questão de direitos sociais, artigo 6º da Constituição. A Constituição Federal prevê um rol de direitos sociais em seu artigo 6º,
dentre os quais o direito social A. Letra A. Proteção à maternidade. Letra B. Seguridade social. Letra C. Propriedade. Letra D. Comunicação social. E letra E. Reforma agrária. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Na nossa aula teórica, vimos esta tabela aqui, quando analisamos o artigo 6º da Constituição. São direitos sociais, temos aqui um rol exemplificativo, a educação, moradia e lazer na primeira coluna. Educação, moradia e lazer. Temos também saúde, trabalho, transporte e alimentação. E na última coluna encontramos assistência aos desamparados, proteção à maternidade, segurança e previdência social. Cuidado! Previdência social não se confunde com seguridade social, ok? Estes são os direitos sociais. E temos um macete para facilitar a memorização. Está aqui, pessoal, Edu mora lá. Edu, de educação. O mora, de moradia. E o lá, de lazer. Matamos assim a primeira coluna. Abaixo encontramos Assis, prossegue, preso. Assis, de assistência aos desamparados. Está aqui, assistência aos desamparados. Temos o pro, de proteção à maternidade. O segue, de segurança. Segurança também é um direito social. E, por fim, o preso, de previdência social. E para fechar a tabela do meio, basta memorizar esta frase. Sal trabalha transportando a alimentação. O sal, de saúde. Trabalha, de trabalho. Transportando, de transporte. E a alimentação, obviamente, de alimentação. Estes são os direitos sociais: educação, moradia e lazer, saúde, trabalho, transporte e alimentação, assistência aos desamparados, proteção à maternidade, segurança e previdência social. Com isso, o gabarito só pode ser a letra A. A letra B fala em seguridade social. Não, é previdência social. Seguindo, pessoal, mais um item, o nosso último, de direito constitucional. Uma pessoa com 25 anos de idade, desde que preencha as demais exigências legais e constitucionais, é elegível aos cargos de: letra A, senador e prefeito. Letra B, juiz de paz e deputado estadual. Letra C, vice-governador de estado e vereador. Letra D, governador de estado e deputado distrital. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Esta questão aborda a ideia do artigo 14 da Constituição. Encontramos a noção de capacidade eleitoral passiva. Em outras palavras, a capacidade de ser votado, de receber votos. Temos vários requisitos para que esta capacidade eleitoral passiva seja observada, e uma das principais condições é a idade mínima. Veja, para que você seja votado para o cargo de presidente da República, vice-presidente da República ou senador, precisará ter a idade mínima de 35 anos. Governador e vice você precisa ter 30 anos de idade, pelo menos. Com 21 anos, você pode ser prefeito e vice-prefeito, deputados de modo geral e juiz de paz. E com 18 anos, você poderá se candidatar a vereador. O nosso amigo aqui, tem 25 anos, portanto, ele está neste intervalo. Ele não completou ainda 30 e nem 35. Vamos lá, a letra A fala em senador. Opa, senador precisa ter 35 anos no mínimo. Então aqui já está errado. Prefeito precisa ter no mínimo 21 anos. Essa parte está correta.
mas não podemos assinalar a letra A. Letra B, juiz de paz. Beleza, 21 anos, juiz de paz, ele tem 25. E deputado estadual também poderia, porque deputado estadual, idade mínima de 21. E no nosso exemplo, o carinha tem 25 anos. Com isso, o gabarito, letra B de bola. A letra C fala em vice-governador. Vice-governador, 30 anos no mínimo. E vereador estaria correto. Vereador, idade mínima de 18 anos. Letra D, governador, 30 anos, errado. E deputado distrital, aqui está correto, pois basta 21 anos. Mas a parte inicial tornou o item incorreto. Gabarito, letra B. Vamos agora para questões de direito administrativo da Lei 8.112 de 90. Bora lá. E estes itens de agora em diante, galera, são da própria banca Sesgran-Rio, a sua organizadora. Portanto, prestem atenção. Um servidor público é submetido a processo administrativo disciplinar. Diante dos fatos comprovados, a comissão processante conclui pela aplicação de penalidade. Não se constitui em sanção prevista na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, a. Letra A, advertência. Letra B, censura. Letra C, suspensão. Letra D, cassação de aposentadoria. E letra E, destituição de cargo em comissão. Vamos lá, pausem o vídeo, tentem resolver e voltamos em 5 segundos. Este item traz a noção de sanção ou de penalidades disciplinares. Encontramos esta informação no artigo 127 da Lei 8.112 de 90. E as penalidades disciplinares estão aqui, ó. São 6 basicamente: demissão, suspensão e advertência. E temos também a destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada e a cassação de aposentadoria. Inclusive, colocamos um macete para memorizarmos. Deme, que é o nosso sujeito aqui, ó. Deme, sua, ou seja, deme de demissão, o su de suspensão e o a de advertência. Este nosso outro sujeito chama Dedé, tá? Hipoteticamente, chama Dedé. Então temos aqui Dedé caça. E este caça, obviamente, tem um erro de grafia, mas apenas para memorizarmos. O D de destituição de cargo em comissão. O outro D de destituição de função comissionada. E o caça de cassação de aposentadoria. Estas são as penalidades disciplinares: demissão, suspensão e advertência, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada e cassação de aposentadoria. Percebam que não falamos de censura. Censura não é uma penalidade disciplinar. E o examinador pediu justamente o que não se constitui em sanção. A advertência é, suspensão também, bem como cassação de aposentadoria e destituição de cargo em comissão. Gabarito ficou letra B de bola. E só um detalhe, destas penalidades disciplinares, a que mais aparece em prova está aqui, ó, a ideia de demissão. Artigo 132 da lei. Artigo 132 da Lei 8.112 de 90. Inclusive, vamos resolver agora uma questão de demissão. Bora lá. Novamente, banca Sesgran-Rio. E esta ideia de demissão é uma aposta minha, tá? Para a sua prova. Vamos lá. É aplicável a pena de demissão ao servidor público civil da União que, letra A, recusar fé a documentos públicos. Letra B, revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Letra C, retirar documentos da repartição sem prévia anuência da autoridade competente. Letra D,
mantiver o cônjuge sob a sua chefia imediata em cargo de confiança. E letra E, coagir subordinados a filiarem-se a partido político. 5 segundos e já voltamos. Bom, vamos lá. Antes de passar o gabarito, é importante conhecermos as hipóteses de demissão. Uma das minhas apostas para a sua prova está aqui, ó. Artigo 132 da Lei 8.112 de 90. Pois bem, galera, estas são as hipóteses que ensejam a demissão. Servidor que utiliza recursos da repartição para fins particulares. Ou ainda o servidor que pratica crime contra a administração pública. Isso também enseja a demissão. O abandono de cargo, a inassiduidade habitual e a improbidade administrativa também são casos de demissão. Temos também como hipóteses de demissão aquele servidor que revelou o segredo que se apropriou em função do cargo. A corrupção enseja a demissão, bem como insubordinação grave, a acumulação quando ilegal de cargo, emprego ou função. O servidor que aceita ou recebe comissão ou propina pode ser demitido, bem como aquele que pratica usura, que é o camarada que cobra juros abusivos dentro da repartição, basicamente empresta dinheiro e funciona como se fosse um agiota naquela repartição. A prática de usura enseja a demissão. Portanto, aqui temos algumas hipóteses de demissão. No curso teórico, utilizamos esta técnica para memorizar. Vamos lá, temos uma historinha aqui, basicamente. Após usar recursos da repartição para fins particulares, Caim revela segredo. Aqui já encontramos várias hipóteses de demissão. Percebam só. Após usar recursos da repartição. Então, usar recursos da repartição para fins particulares é a primeira hipótese de demissão. O Caim aqui, ó, temos algumas possibilidades. O C, associamos a crime contra a administração pública. O A de Caim, a abandono de cargo. O I, a inassiduidade habitual. E este IN aqui, a improbidade administrativa. E este Caim revelou segredo. Então, revelar segredo também é uma hipótese de demissão. E qual segredo ele revelou? Corrupto, corrupção enseja a demissão. Insubordinado, então insubordinação grave enseja a demissão também. Acumula ilegalmente cargo. Acumulação ilegal de cargo, emprego e função. E aceita receber comissão e propina. Aceitar receber comissão e propina gera demissão. E por fim, para praticar usura. A prática de usura também é uma hipótese de demissão. Percebam que esta historinha facilita a nossa vida e apresenta os casos de demissão, alguns dos casos de demissão. Independentemente de sua estratégia, gravem estas hipóteses, ok? Além disso, pessoal, também enseja a demissão quando o servidor atuar como procurador ou intermediário dentro da repartição, os casos de desídia, participar de gerência ou administração em empresa privada, aquele servidor que utiliza o cargo para lograr proveito e a ofensa física a servidor ou particular, exceto quando em legítima defesa, certo? E temos outra historinha aqui, ó, que você pode acompanhar, que também ajuda a memorização. E por fim, galera, a última hipótese é incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição. Todos estes casos geram a penalidade de demissão. Com isso, vamos voltar ao item. Bora lá. É aplicável a pena de demissão. Falamos de todas as possibilidades agora há pouco. Esta informação está no artigo 132
da Lei 132 da Lei 8.112 de 90. Vamos lá. Recusar fé a documentos públicos. Não falamos sobre isso. Não enseja a demissão. Revelar segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Opa! Comentamos desta situação. Portanto, gabarito, letra B, de bola. Servidor público que revela segredo do qual se apropriou em razão do cargo ocupado poderá ser demitido. Inclusive, esta informação está neste trecho aqui, ó, do nosso mapa mental, tá? Aqui temos todas as situações que ensejam a demissão. E revelar segredo é uma delas. Gabarito, letra B de bola. Seguindo, vamos a mais uma questão e agora é interessante. Vocês vão perceber que mesmo não conhecendo outras penalidades, conseguirão resolver os itens apenas com o conhecimento deste ponto aqui, ó, das hipóteses de demissão. Então, por isso é tão importante conhecer estas hipóteses aqui, ó. Vamos lá, você vai entender melhor. Será punido com advertência. Olha só, estamos falando de uma outra penalidade disciplinar. Agora, advertência. Será punido com a advertência o servidor público da União que, letra A, se valer do cargo para lograr proveito pessoal. Letra B, praticar usura sob qualquer de suas formas. Letra C, proceder de forma desidiosa. Letra D, acumular ilegalmente funções públicas. E letra E, mantiver o cônjuge sob sua chefia imediata em cargo de confiança. 5 segundos, tentem resolver e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Imagine que você não tem estudado as hipóteses de advertência, mas você conhece os casos de demissão. Percebam, a prova pede advertência, né? A letra A fala valer-se do cargo para lograr proveito pessoal. Falamos que esta situação enseja a demissão. Portanto, letra A não pode ser o gabarito. Ela quer advertência. Letra B, praticar usura. Usura é mais uma hipótese de demissão. Letra C, proceder de forma desidiosa. Galera, desídia é uma hipótese de demissão. Letra D, acumular ilegalmente funções públicas. Novamente, acumulação ilegal de cargo, emprego ou função enseja a demissão. Portanto, notem que mesmo sem conhecer os casos de advertência, conseguiríamos chegar ao gabarito sendo a letra E. Mantiver o cônjuge sob sua chefia imediata em cargo de confiança. Agora sim, vamos estudar as hipóteses de advertência. Vamos revisitá-las. São hipóteses de advertência: ausentar do serviço sem autorização do chefe, retirar documento objeto da repartição sem anuência, enseja advertência, recusar fé a documento público, também, opor resistência injustificada a andamento de documento, processo ou execução de serviços, manifestações de apreço favoráveis, tá? Ou desapreço na repartição, cometer atribuição, ou seja, repassar uma atribuição que é do servidor ou do seu subordinado à pessoa estranha à repartição. Também é caso de advertência. Coagir ou aliciar subordinados a filiarem-se à associação ou a partido político. Temos também manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente de até segundo grau. Foi justamente este ponto aqui, ó, que o examinador cobrou. E por fim, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais. Revisitamos rapidinho as hipóteses de advertência. E o gabarito ficou letra E de escola. E por fim, pessoal, vamos à nossa última questão. João, servidor público da União, ocupante de cargo efetivo, decide visitar sua namorada em outra cidade.
pretendendo ausentar-se intencionalmente do serviço por 10 dias. Sua namorada o convence a ficar mais tempo na visita, e João somente retorna ao serviço após 35 dias consecutivos de falta intencional e injustificada. Nesse caso, a penalidade disciplinar aplicável a João será: letra A, advertência; letra B, suspensão; letra C, demissão; letra D, multa proporcional aos dias de ausência; e por fim, letra E, perda do direito ao gozo das férias do período. 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Este é um item mais elaborado pela banca Sesgran-Hill. Basicamente, ela pede aqui, a ideia de abandono de cargo e inassiduidade habitual. Precisamos diferenciar estes dois institutos. Vamos lá. O artigo 138 traz a noção de abandono de cargo. O que seria o abandono de cargo? Abandonar o cargo seria a ausência intencional do servidor por mais de 30 dias consecutivos. Portanto, aquele servidor que se ausenta do serviço por mais de 30 dias e de modo consecutivo, então ele simplesmente desaparece, teremos aqui o abandono do cargo, certo? Mas existe um outro instituto chamado de inassiduidade habitual, que basicamente é o servidor que falta intencionalmente sem uma justa causa, mas de modo espaçado. As suas faltas não são computadas na sequência. Como assim? Bom, o artigo 139 resolve esse problema. O 139 traz a ideia de inassiduidade habitual. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, novamente sem causa justificada, tá? Por 60 dias, aqui é importante, por 60 dias interpoladamente. Ou seja, não são consecutivas, tá? Durante um período de 12 meses. Em outras palavras, pessoal, utilizaremos uma janela de 12 meses como referência e dentro deste período, o servidor não poderá ter 60 dias de falta, tá? Ele não pode ter 60 dias de falta, de modo espaçado, porque se ele tiver mais de 30 dias consecutivamente, automaticamente teremos o abandono de cargo. Na inassiduidade, essa falta é analisada, ou essas faltas são analisadas numa janela de 12 meses. Bacana? Tranquilo? Portanto, notem, de modo consecutivo, está aqui, João teve 35 dias de falta. 35 dias consecutivos de falta intencional. Este é um caso típico de abandono de cargo. Mais de 30 dias consecutivos de ausências injustificadas. Sendo assim, o nosso amigo João, ele praticou o abandono de cargo. Abandono de cargo. E falamos que o abandono de cargo é uma das hipóteses que ensejam a demissão. Com isso, João será demitido. Gabarito, letra C, de casa. Bom, pessoal, então é isso e assim fechamos mais um conteúdo aqui no canal, esgotando a nossa preparação para o concurso nacional unificado. E mais uma vez desejo a vocês uma excelente prova neste domingo. Estarei aqui na torcida sem sombra de dúvida. Vamos ficando por aqui. Bons estudos, fiquem com Deus e uma excelente prova amanhã. Voltamos em breve com mais vídeos no canal. Até a próxima, meus queridos.